Transportadora Elijur. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Frota diversificada para atender todo tipo de transporte que sua encomenda precisa, para chegar ao destino com segurança. Transportadora Elijur. Cargas fracionadas, encomendas exclusivas e expressas. Transportadora Elijur. Atendendo as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas e São Paulo. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Transportadora Elijur. Bom, nós estamos de volta com mais um podcast e hoje recebendo a visita do médico Tácito Gorlon. Prazer em receber aqui, doutor. Como vai? Prazer é meu, César, estar aqui no programa e discutir assuntos tão importantes aí para a sociedade. Né? Eu queria que o senhor desse uma passada no seu currículo. Eu sei que é extenso. Quanto tempo já de profissão, doutor? Eu formei em 1996, né? Já vamos fazer um tempinho. E quando eu formei, fiquei um ano fazendo clínica médica, depois fui fazer mais 2 anos de cirurgia geral, aí fiz mais 3 anos depois de residência de otorrino, cabeça e pescoço, aí fui especializando em base de crânio, plástica facial, né? E depois, né, fomos fazer fisiologia do exercício, que eu comecei, aí eu fiz ortomolecular para entender a biologia, né, bioquímica nossa, e fui fazer depois pós de medicina esportiva, depois de nutrição esportiva, depois vim fazer agora pós de obesidade e sarcopenia, e agora em março, uma outra pós, né, que é a primeira... Termina mais uma. Não, acabei, vou começar outra, que é a primeira pós-graduação do mundo em hormonologia. Né? Em hormônios. Hormônios, só hormônios, que vai começar em março agora. O que lhe atrai mais na medicina? Nesse seu currículo extenso aí, o que lhe atrai mais? Assim, eu sou cirurgião de formação, fiz área cirúrgica, né? Hoje eu quase já não opero porque eu faço muito a parte metabólica, de emagrecimento, obesidade, suplementações, né? Implantes hormonais, reposições endovenosas. E o que a gente observa na medicina é que a medicina ela é muito focada, o médico, em tratar a doença. Né? Doença. Verdade. Então, o médico ele é treinado lá na escola a tratar a doença. Então, ele vai estudar a doença de tireoide, a doença do estômago, a doença daquilo. Poxa, mas se a gente fizer o contrário, fazer uma preventiva, né? Não tratar a doença, mas focar em saúde, que é a maior dificuldade. Por exemplo, o médico ele costuma pedir exames quando você tem um sintoma. E hoje mesmo, muitos acham que não deve pedir exames. Né? Outro dia eu pedi um exame de um paciente, ele estava sintomático. A glicemia dele de jejum era 400. E a hemoglobina glicada é de 14,9. Ele não estava sentindo nada. Olha que perigo. Então, aí eu não vou pedir um exame para avaliar esse paciente? Que coisa, hein? Então você vê que a medicina, César, não sabe tratar direito saúde, como lidar com isso. Né? Só tratar a doença de forma ainda fatiada. O cardiologista ele sabe ali do coração, o neuro ele sabe da parte neurológica, o gastro da parte do estômago, o ortopedista, e um não comunica com o outro. Né? E, na verdade, nós somos um sistema aí de trilhões conjunto, né? de células, né? Mais aí de 640 tipos de músculos, 208 ossos. É um negócio complexo, diferenciações celulares, né? Que funcionam harmonicamente. Hoje o intestino está relacionado ao cérebro, que está relacionado à tireoide, que é relacionado à parte gástrica, que tem a ver com a parte emocional, na psicossomática. Né? Então, e a medicina ela pegou o quê? E dividiu tudo isso. E esqueceu de se comunicar. Então, quando a gente vai analisar um paciente, avaliar, tem que avaliar de forma integral, né? Como um todo. Aí. O que o senhor fala da medicina hoje, de uma forma em geral? Então, né, a medicina, ela, por focar muito em doença, né, ela esqueceu de olhar para o lado da profilaxia, né, de olhar para o lado das orientações. Aí, então, eu vejo consultas assim muito rápidas, né, que a gente vê, porque só trata aquela parte. Sim. Então, você chega, eu estou com aquilo, toma aquilo, faz aquilo. Ah, e eu estou sentindo outro sintoma. Ah, não, isso aí você vai para outro médico, que é outra área. Aí vai para o outro, faz aquilo. Então, assim, diluiu todo, né, esse problema. E, às vezes, um problema está relacionado a um outro que nem é da sua área. O que lhe chamou a atenção, depois de tanto tempo de profissão, o senhor foi fazer mestrado, doutorado, na verdade,
em esporte. Fiz pós-graduação em medicina do esporte. E depois nutrição esportiva. O que lhe chamou a atenção? Assim, eu sempre o que gostei, o levou? O senhor sempre né? gostou de esporte? Sempre gostei. Eu acho que o esporte é fantástico, ele traz saúde, ele mexe com a parte cognitiva. Nós somos feitos, o corpo humano, para estar em atividade. Né? E a hora que você começa a estudar toda essa parte fisiológica, é apaixonante. Você vê as reações, os bilhões de reações químicas que acontecem em cada célula nesse momento agora. E uma forma de que você pode trazer bem-estar e evitar doenças. Né? Então, a nutrição, por exemplo, hoje a nutrologia, se você tiver uma dieta equilibrada, você evita muitas doenças. Se você praticar exercício... Uma dieta equilibrada evita muitas doenças. Isso é importante frisar. Agora, ele tem que ser junto com o esporte? Com o exercício. Com o exercício? O esporte é outra coisa. Esporte não, com o exercício, a gente tem, assim, geral? Atividade física, a gente tem exercício e a gente tem esporte. A atividade física, por exemplo, você agora está fazendo uma atividade física de levantar um copo. Eu fiz. Eu sou levantador de é? caneca. Cuidado, hein? Não sou levantador de copo. Não sou então, profissional assim, no copo, mas sou nós de vamos caneca. ali mexer no computador, isso é uma atividade física, diária. Mover-se é uma atividade física. Exercício é quando você faz uma atividade física de forma rotina escalonada, onde você vai mudar a homeostase dessa pessoa. Tá. Então, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma musculação, né? Vou jogar um tênis, vou jogar bola. Isso é, né, exercício. E esporte é quando você entra no nível de competição. Okay. Então, eu vou jogar bola no nível de competição. Okay. Eu estou praticando um esporte. Né? Tá. E aí, a atividade física, tudo isso o levou para a medicina esportiva. O exercício, né? E eu sempre gostei de uma boa nutrição. Eu sempre consumi muito frutas, legumes. O senhor foi muito regrado? O senhor sempre foi muito regrado? Sempre. O senhor sempre teve esse biotipo? O senhor é esguio, né? Bem magrinho, né? Sim, eu treino todo dia, né? E sempre dei importância a isso. Tá. E aí você vai direcionando para aquele lado, né? Aonde você pode orientar. Hoje, por exemplo, como que anda o nosso país? Obeso. Sobrepeso. O país está obeso? Está obeso. Por exemplo, na faixa etária de 40 a 50 anos, 72% está com sobrepeso ou obeso. O que é obeso? O que é o sobrepeso, doutor? Quanto assim, que é? Existem as classificações baseadas no IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é uma classificação um pouco equivocada e já antiga, mas se usa. Quando você tem um IMC acima de 25, até 30 é sobrepeso, de 30 para cima é obeso. Aí vem obesidade grau 1, 2 e 3. Grau 1 é quando esse IMC é até 35, acima de 35 a 40 é grau 2, acima de 40 é grau 3. Tá. Porém, hoje, o melhor método para a gente ver é através do percentual de gordura, tá? Que é feito pela impedância bioelétrica. Então, a impedanciometria, ela vai levar em consideração o quê? Quantidade de água, de músculo, de osso. Então, você consegue mapear. Tem aparelhos, eu faço isso no consultório. Você põe eletrodos no paciente. No próprio consultório faz isso? Faz. Aí você consegue saber quanto que você tem de músculo, quanto que você tem de gordura e quanto percentual de gordura você tem, que é importante. Às vezes você atende, a pessoa está magra, você fala assim, poxa, você está bem, mas de repente metabolicamente você está obeso, porque você tem pouco músculo, você tem uma sarcopenia, que é diminuição de massa muscular, e essa sarcopenia aumenta o quê? O índice de percentual de gordura. A massa se perde conforme a idade, envelhecimento. É isso? Com o envelhecimento. Se perde. Vai se perdendo. Acima dos 50 se perde muito, depois né? Dos 30 anos você já vai perdendo. Depois dos 30? Né? O hormônio já vai alterando. Né? Até então se achava, por exemplo, a testosterona, né? Que é a maestra aí, que acima dos 45 anos, 40% a 45% das pessoas vão ter diminuição de testosterona. Né? Só que hoje a gente começa a observar que já não é bem assim. Eu tenho atendido pacientes com 30 anos que têm diminuição de testosterona. Por quê? Porque tem uma doença chamada hipogonadismo, né? Hipogonadotrófico secundário, que é esse processos através da inflamação que a gente tem sistêmica, através da alimentação. A própria obesidade diminui testosterona. Né? Então, tem vários fatores hoje do estilo de vida que está levando o indivíduo a quedas hormonais mais precoce. Não é? E isso leva o quê? A fadiga, dificuldade de fazer exercício, dificuldade de ganhar massa muscular, dificuldade de perder tecido gorduroso, cansaço,
queda de libido. Então, hoje a gente começa a atender muitas pessoas que falam assim, pô, estou trabalhando demais, eu estou muito cansado. E todo mundo acha que trabalha demais. E às vezes trabalha mesmo. Sim. Mas não é para você estar tão cansado assim. Aí você vai ver, tem toda uma alteração de minerais, de vitaminas, de hormônio. A hora que você regula isso... E o que o senhor recomenda? É fazer os exames necessários. Tem que fazer exame. Tem exame. E parte clínica. Porque a clínica também é importante. O que é a parte clínica? Clínica é assim, o paciente chegou e falou, ó, estou cansado. É um sintoma. Então você tem que... É um alerta. É um alerta que você falou, opa, o que será que ele pode ter? Luzinha amarela como piscante, que está os hormônios, como que está vitaminas, como é que está esse estilo de vida, está obeso, não está. Aí você tem que mapear o que está acontecendo. Que são sintomas subclínicos que às vezes são menosprezados. Eu estou cansado, todo mundo está. Então, ninguém liga. A pessoa pode fazer atividade física e ter uma dieta regrada e pode estar doente, doutor? Sim, é o que acontece muitas vezes. É mesmo? Sim. Olha, isso para mim é surpresa. Eu achei que a pessoa teria que estar... Agora, aliado à dieta com o exercício físico, a atividade física, a pessoa já tem 50% de chance de caminhar bem, vamos dizer assim? Quando a gente vê no Brasil, muitas vezes a população assim, ela barganha. Então ela fala assim, bom, eu vou andar de bicicleta esse fim de semana, depois eu vou voltar e tomar um chopp. Como que se pudesse trocar o exercício pelo chopp. Ou eu vou voltar e vou numa churrascaria, ou vou voltar, vou comer um lanche, vou comer um bolo. Não é assim. Não é assim. Não é assim que funciona. O organismo não aceita barganha. Né? Então, assim, a pessoa vai fazer sua bike, bacana, fez um exercício. Mas se ele voltar e beber, ele está inflamando, porque o álcool é inflamatório. O álcool é neuroinflamatório. O álcool é inflamatório? Ele inflama. Né? E, inclusive, a parte... Em grande quantidade ou em qualquer quantidade? Qualquer quantidade, você já está mesmo? inflamando. Aí o grau de inflamação vai ser correspondente à quantidade ingerida. Não é? E o álcool é neurotóxico. Então, o etanol, que é metabolizado em etanol, ele entra direto no cérebro e causa lesões. Não é? O senhor bebe, doutor? Não. Nada? Nada. Nem café, né? O doutor chegou aqui e ofereceu café. O senhor não toma café também? Não tomo. Mas é uma opção... Às vezes, um pouquinho de manhã, vou passar uma receita para eles boa. Aí. Pode passar a receita para o café da manhã? Por favor. Pega, acorda, pega... Consulta gratuita, hein? Atenção, água pessoal. quente, porque... A primeira alimentação é importantíssimo já entrar com proteína. Né? E a nossa absorção proteica ela é deficitária. E a gente não consegue absorver tudo que come de proteína. Então, de manhã acorda, eu ponho um pouquinho de água, esquento a água, pego 2 colherzinhas de leite de coco em pó, que é excelente. Leite de coco em pó. Misturo, mexe. Virou o quê? Um leite de coco. Tá. Né? Vegetal, que é do coco. Né? Aí eu ponho whey protein, normalmente eu ponho de baunilha, e ponho um pouco de café, fica um cappuccino, que é uma delícia. E é proteína. Então ali eu tenho baixa caloria, que tem 100 e poucas calorias, eu tenho um leite vegetal, que é bom, eu tenho café, que é uma boa alimentação, uma boa bebida, né? E a proteína, que é fácil de digestão. Sensacional. Então, assim, de manhã, todo dia eu tomo isso. Adorei. Né? E às vezes eu como Pode uma ser castanha. gelado também, doutor? Pode também. Castanha faz bem? Castanha. Castanha é excelente, o óleo da castanha. Qualquer tipo de castanha? Qualquer castanha tipo. do Pará, castanha uma noz? Sim, mas vai variando, porque você vai comer sempre o mesmo tipo? Não, você come diferente, né? Tem aqueles kits hoje em dia que vendem aqueles um mix, né, de então, castanha. no mix é meio complicado, porque no mix, para baratear, eles põem amendoim. O óleo do amendoim já não é tão bom, igual o da castanha. Não precisa ser o campeão do amendoim também. Pode comer um pouquinho, pode, né? Mas... o problema é que o nosso amendoim não tem uma qualidade muito boa, ele é colonizado por um tipo de fungo, então ele se torna um alimento um pouco inflamatório para quem tem sensibilidade, o amendoim. Então, assim, normalmente eu passo, come a castanha mesmo. Então, eu vou comer uma castanha do Pará, uma castanha do caju, uma amêndoa. O senhor falou de uma questão importante aí, que é o whey protein, né? Whey protein. Whey protein. É bom? O whey, aí você tem que ver o tipo. Ele é muito bom, mas nós temos 3 tipos de whey. Nós temos o whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado. Tá? Que é o que é a diferença. O whey concentrado, ele tem mais carboidrato, ou seja, carboidrato é açúcar. Tá? E por lei, ele pode ter de 20% a 80% de carboidrato. Então, tem whey concentrados que tem 20% de carbo, de açúcar. E tem whey concentrado que tem 80%
Então, é muita coisa. É muita coisa. Então, o que eu oriento? Vai lá e compra o whey isolado. Whey isolado. Não é o iso concentrado. Por que a indústria alimentícia faz? Pega o concentrado e põe um pouquinho de isolado e fala que é isolado. Não, é iso concentrado. Eu falo isolado puro, né? Você vê as coisas que acontecem, né? O marketing que se usa. As pessoas não têm essa consciência que o senhor tem, né? Que bom que o senhor está aqui nos ajudando nessa aula, né? Que o senhor está dando Então, aqui. a pessoa vai lá e toma esse whey e tem muito carbo. Então, não é interessante e é calórico. É o whey isolado. É prestar atenção nisso. Isso. Tem muita gente que compra aquelas barrinhas. Então, aí vem outra história. Tem as barrinhas, tem lá sem açúcar. Né? Aí você tem que ler o quê? Na composição. Eu não encontrei uma barrinha boa ainda. Porque se olha lá, não tem açúcar, mas tem sacarose. Ah, não tem açúcar, mas tem frutose. Não tem açúcar, mas tem maltodestrina. Peraí, isso aí é açúcar. O senhor não é muito radical, não? Mas esse é açúcar. O senhor não é muito radical? Não, porque... O senhor presta atenção em cada letrinha ali. Você tem que ver a composição. Caramba. Porque a pessoa às vezes vai comer à tarde, ela está comendo açúcar. Às vezes o paciente é diabético. Não é? Exato. Igual agora eles colocam no sorvete. Não sei se você já reparou, outro dia eu estava andando lá no carrinho e vi assim, sem açúcar. E eu estava com pressa. Falei, deixa eu experimentar. Aí quando sai lançamento, essas coisas eu experimento. Aí eu experimentei o sorvete e tal. Falei, papai, é gostoso. Muito bom. Ah, se é bom, desconfia. Desconfia. Não acredito. Até isso. Aí eu estava sem óculos, levei o papelzinho para casa. Cheguei em casa, abri lá, sem açúcar adicionado. Eu falei, mas como assim? Como que é sem Como açúcar assim, adicionado? açúcar adicionado? Como é que é isso? O que é isso? Eles pegaram o chocolate, que tem açúcar, pegaram o leite, fizeram a massa, puseram o chocolate, fizeram a casquinha tudo de chocolate e não puseram açúcar. Mas o açúcar estava no chocolate claro, e estava no leite. Claro. Quer dizer, não colocaram açúcar, é sem açúcar adicionado. Ou seja, eu não adicionei açúcar, mas tem açúcar. Olha só. Olha só. E coloca sem açúcar. Aí embaixo pequenininho, adicionado. Mas a gente acaba não prestando atenção, né? Correria, sem açúcar, me veio sem açúcar. Gostoso, hein? Gostou. Lógico que é gostoso, tá cheio de açúcar. Ele não colocou, mas tem o chocolate, bom, né? É bom. Se tem açúcar é bom, mas tem que tomar um certo cuidado. Isso acontece para diversos alimentos, como o leite. Toma o leite que tem vitamina D, que o leite tem cálcio. Não sei. Também, a vitamina do leite é D2, que a gente não absorve, não tem reação metabólica no nosso corpo. O que a gente absorve, que faz uma conversão renal, é a vitamina D3. Né? Que nós temos 5 tipos de vitamina D. No corpo? Não, disponível. Tá, quais são? D1, D2, D3, D4, D5. Né? e nós temos em qual que nós temos que tomar? Isso, qual que nós temos que absorver? A D3. D3. Que é a... É colicalciferol. Onde elas estão? Ela, na verdade, ela é convertida na pele através do sol, a vitamina D. Só que é interessante. Na verdade, a vitamina D é um hormônio. Ontem ainda eu recebi um livro, que eu até desanimei, né? Como eu estudo todo dia, eu recebi um livro sobre vitamina D. Aí eu fui ver o livro, olhei lá, 874 páginas só sobre a vitamina D. Falei, meu Deus do céu, é coisa. Não é possível que tem tudo isso. O senhor já leu, não? Ainda não, recebi ontem. O senhor recebeu ontem. Não tinha... E aí que a gente vê. Então, a vitamina D é um hormônio. Aí tem que tomar sol, não é? Tem que tomar sol para fazer vitamina D. Isso. Bom, depende. Quanto de sol, que hora do sol e quanta área exposta ao sol. Primeiro, tem que ser um sol com um ângulo de 90 graus para ter uma penetração na parte mais profunda da pele, para poder converter. Meio-dia. Meio-dia. Quente. Num paciente jovem com uma pele mais espessa, eu tenho que ficar em torno de 20 minutos na área exposta, 80% da minha área corporal exposta, né? Do sol do meio-dia. Aí eu vou fazer 10 mil unidades de vitamina D. Tá bom por dia. Tá? Mas é muito quente, doutor. Aí que eu te falo, como fazer isso? Aí se você pegar como um paciente... suplantar, então? Como substituir? Então, se você pegar uma pessoa de 60 anos, ela tem que ficar 4 vezes esse tempo mais exposta, por causa da pele que é mais fininha. Como é que eu pego um paciente de 60 anos e falo para ele, 80, fica então? 1h30 lá no sol, tem que ficar 8 vezes com 80% mais? da área do corpo exposta? Não tem. Não é. Aí você faz o quê? Você dá medicação, você dá comprimido. É bom? Substitui, então, suplanta? Hoje eu estava na farmácia, eu vi uma senhora comprando lá, eu quero vitamina D. Eu fiquei pensando, quem será que passou para ela?
Porque as pessoas vão e acham que as vitaminas você pode usar do jeito que você quiser. Remédio não se compra assim, né? Não, e vitamina é uma medicação. Isso. Então, assim, o que acontece? Se você tem uma baixa vitamina D, ou seja, uma hipovitaminose D, o teu sistema imunológico está mais baixo. Tá? Então, você está imunodeprimido. Influencia no sistema imunológico. Agora, eu vou tomar, então, vitamina D. Mas quanto que é a tua vitamina D? Tem que saber. É referente à minha idade? Não, pode ser? Não? Depende. Depende. Eu, por exemplo, doutor, vou pegar por mim, eu não gosto de sol. Então, tua vitamina D às vezes é baixa. Agora, se a sua for lá e comprou vitamina D, começou a tomar. Tomei. Essa vitamina D tua subiu muito. E se a vitamina D em altas doses, ou seja, uma hipervitaminose D, ela é imunossupressora. Tanto que ela trata doença autoimune. Então, não dá para sair comprando. Eu vejo na farmácia, me dá uma marca de vitamina C. Automedicação é perigosa, né? É perigoso. Por exemplo, vitamina C para quem tem cálculo renal. Aumenta cálculo renal. A vitamina C. Não pode tomar. Não, e as pessoas vão lá e compram. Aí tem de 1 grama, 2 gramas, não tem, César? Lá, 2 gramas. Bom, você absorve no máximo 400 miligramas oral. Então, o que você compra 2 gramas? Se você tiver predisposição, pode dar cálculo renal. Você não vai absorver. Não é? Então, a autossuplementação é perigoso. Você tem que saber dosar quanto que é a tua vitamina C, quanto que é a tua vitamina B6, B9, B12, sua vitamina D, quanto que está, seus minerais. Isso um check-up dá o diagnóstico, tem que diagnostica tudo. Isso é rotina, eu peço isso de rotina no consultório, né? Tem que avaliar o paciente. Aí, quanto que é a sua? Bom, se a sua é essa, você tem que tomar tanto, você tem que fazer isso. Depois medir para ver para quanto foi. Então, chegar numa farmácia, me dá isso, me dá aquilo, me dá vitamina, me dá igual esses polivitamínicos também. O que são os polivitamínicos, doutor? Aqueles que você compra, que vem todo tipo de vitamina. Aquilo lá também não serve. Primeiro, quais vitaminas você tem deficiência? Então, tem que suplementar o que você tem. Segundo, muitas vezes você não tem absorção. Então, por exemplo, o citrato de zinco é o que é melhor ter absorção do zinco. Aí você olha lá nesses polivitamínicos, está lá, zinco, só que óxido de zinco. Óxido de zinco a gente não absorve. Por que põe o óxido? Porque a forma molecular dele é menor. Então ele vai caber tudo em um comprimido. E você acha que em um comprimido tem tudo que você precisa na formulação e na quantidade adequada? Depende de cada um. Né? Então a pessoa vai lá e compra esses polivitamínicos que toma e acha que está saudável. E às vezes quando chega no consultório eu tomo um susto. Às vezes eu falo para o paciente assim, calma. Não sai deprimido da consulta. Eu vou falar que está alterado alguns exames, mas fica tranquilo. Você não vai morrer, mas nós vamos suplementar, vamos cuidar de você. É muito comum isso daí. E o que o senhor indicaria hoje como uma boa... O senhor já deu a receita do café aqui. Eu queria que o senhor desse uma receita de uma boa alimentação hoje. O brasileiro se alimenta bem, doutor? Não. Comida normalmente não engorda. Né? Comida não engorda. O que é comida? Arroz, feijão, ovo. O arroz não engorda, doutor? A quantidade adequada. Então, assim... Eu sempre achei que o arroz que estava fazendo a pochetinha aqui, Não, é assim, você tem que ver com a lógica. Você comer um prato de arroz, eu comer assim, 2 colheres de arroz, uma de feijão... Não é o arroz, então. Não engorda. Já descartei o arroz. Inclusive, para emagrecer, você precisa do arroz e feijão. Você precisa de carboidrato. Para emagrecer, precisa do arroz e feijão. Olha que doido, né? Eu falei isso para uma paciente. Eu passei eu lá, eu montei a dieta dela, montei a suplementação, ela estava lá na clínica fazendo soro, fazendo as coisas e tal. Ela voltou, me ligou 4 semanas assim. Não, doutor, eu não estou emagrecendo nada com o tratamento. Falei, mas como? Como é que você está comendo? Vem cá, quero conversar. Como é que você está comendo? Como é que está sendo? Estou assim. Não como mais arroz e feijão, não sei o quê. Eu falei assim, não, mas dentro das medicações que eu passei para você comer arroz e feijão, um pouco. Né? Mas não é possível. Eu falei, então come arroz e feijão que você vai emagrecer. O senhor receitou, mas ela descartou. Descartou. E aí ela emagreceu 7 quilos, comendo arroz e feijão. Então, assim, por quê? Porque a gente precisa um pouco de carboidrato. Essa história de zerar carbo para emagrecer não é a melhor estratégia. Porque a gordura ela vai entrar para ser metabolizada no ciclo de Krebs. Agora eu vou falar uma parte científica. Para ser metabolizada no ciclo de Krebs, ela passa por 4 processos oxidativos para entrar para fazer energia e entra na forma de oxalacetato. Pelo oxalacetato vem do carboidrato. Então eu preciso de um pouco de carboidrato.
Então não dá para zerar o carboidrato. Agora, a hora que come o carboidrato é diferente. Dá para substituir o arroz, por exemplo? Você está falando do arroz. Dá para ter o arroz integral? Pode ser. O arroz de coco. Qual o melhor arroz? Qual o melhor arroz? Qual é o melhor arroz? O arroz negro. Negro? Negro, uma delícia. Eu como todo dia. Eu não comi. Eu já comi vários tipos de feijão. Feijão vermelho. Tem gente que não gosta do arroz negro, mas eu acho uma delícia. Não comi. E qual que é o problema? Você come arroz... Tem fácil aqui em Ribeirão? Tem, compra pela internet. Também? Também. Mercadão, será que tem? Mercado? Deve ter. Eu compro pela internet. Arroz negro? Olha, não sabia. E aí, o que você faz? Então, assim, se você comer o seu arroz no almoço, o teu metabolismo é de um tipo. Se você comer o seu arroz na janta, o metabolismo é outro. Muda. Qual que é melhor? No almoço. No almoço. Na janta, não. Não. Por quê? Não comer arroz na janta. Não é. O índice glicêmico do arroz na janta é maior. Tá. O que é índice glicêmico? É o quanto que a minha glicemia sobe com aquele alimento. Então, comer à noite, o índice glicêmico dos alimentos é maior. Né? Aí você fala assim, pô, mas por quê? Porque à noite nós temos uma maestra que coordena tudo. Quem coordena tudo à noite? Melatonina. E a melatonina aumenta a resistência insulínica. Essa tal sabe que é à noite, então? Ela que fala para você que é à noite. Chegou à noite, é a melatonina. É melatonina. Tá vendo? Não precisa nem do relógio. Ela vai chegando, que é o relógio biológico. É o relógio biológico, é verdade. Então ela vai falando assim, ó, tá ficando noite. Fígado, segura um pouco a onda aí. Pâncreas, ó, eles não vão comer. Por quê? Fisiologicamente e geneticamente, até 100 anos atrás, não tinha energia elétrica, não tinha essas luzes aqui. Verdade. Então, como que era? Chegava às 5 horas, comia um negocinho, ia dormir. Acordava às 4 horas da manhã. Não é? E hoje, o que você está às 10 horas da noite? Tela do celular. Então, você inibe melatonina. 10, né? E já 10, vai 11, meia-noite, vai embora. Né? E aí... Está eliminando melatonina. Está evitando... assim, na verdade, você está... Porque inibindo a produção. Né? Porque a melatonina... Né? Como é que eu produzo ela? Lá na pineal, na glândula pineal, no melanócitos. O que acontece? Quando eu tenho a luz que incide na minha retina, ele inibe a produção da melatonina. Quando vai ficando à noite escuro, eu estimulo a produção de melatonina. Né? E a melatonina que ela vai coordenar tudo esse ciclo. Até então a gente não tinha luz, então começou a descoordenar. Agora, então... E comer à noite engorda? Engorda. Isso, então tem que reduzir a alimentação à noite. Você quer viver mais? Não come à noite. E o que come? Alguma coisa dá fome, doutor. Dá uma fominha à noite. Dá ou não dá? Em termos não é possível que o senhor não sinta uma fominha à noite e não dá uma chegadinha na geladeira. Assim, você pode comer um pouquinho de proteína, por exemplo, um filé de peixe, um filé de frango, com uma salada. Então pode... Deve comer, né? Agora sim. O arroz e feijão, não. Não. À noite, não. À noite não é legal. Tá. E a gente combina de comer uma pizza que horas? Isso. À noite. Bom, aí você engordou, né? Engordou, glicoproteína. O doutor não abre pizzaria durante o dia. Não tem pizzaria no almoço, ou tem, não sei. Então, assim, o que acontece? Como eu estava explicando que há 100 anos não tinha luz, então a gente tinha um jejum prolongado todo dia. A gente comia às 5 horas da tarde e ia comer no outro dia às 5 horas da manhã. Isso é bom para o organismo, esse jejum prolongado. Porque você dá uma pausa. Você dá um descanso para o seu pâncreas, para o teu estômago, para o seu fígado. Que estão interligados. Tudo interligado. Que precisa de descanso para produzir sucos, enzimas, numa ação durante o dia. Então, a gente evitar comer à noite, lógico, você fala assim, gente, vamos sair num sábado, comer uma pizza. Vai! Só que come um pedaço. A pessoa quer comer a pizza inteira. Não é? Então, você tem que ter o equilíbrio. Porque as pessoas, hoje a gente vê... perder essa noção. E conforme você engorda, você perde esse equilíbrio fisiológico. Porque hoje a obesidade é uma doença. Desde 2013, pela a Academia Americana de Medicina, é considerado doença. Então, você tem uma fisiopatologia do obeso. Não é? Então, ele não consegue controlar apetite. Ele não consegue. Eu lembro um tempo atrás, eu fiz até no meu canal no Instagram, eu fiz um vídeo desse. Eu estava na padaria, eu cheguei ali e era tipo 5 horas da tarde, tinha uma jovem, 18 anos, chegou e falou assim, eu não tinha visto, ela estava do meu lado e falou para a moça, me vê mais um lanche, porque nada mata minha fome.
Aí eu achei estranho, eu olhei 5 horas da tarde, mais um lanche, ou seja, já tinha comido um lanche. Sim. Eu olhei para o lado, ela devia pesar uns 120 quilos. Tá. Então, super obesa. Eu falei, por que será que ela tem fome? Nada inibe. Tem uma resposta fisiológica. Por quê? A PONC, onde eu tenho um hormônio que chama, né, leptina. A leptina, em circunstâncias normais, ela se liga na PONC e ela dá saciedade. Então, eu começo a comer, aumenta a leptina, se liga lá na PONC, que é proópio melanocórtico, o núcleo, lá no hipotálamo, e dá saciedade. Estou satisfeito. Quando você começa a engordar, a gordura produz marcadores inflamatórios. Interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF-alfa, necrose tumoral, macrófago tipo 1 e vai. Isso inflama essa região. Então, a hora que se liga a leptina, ela não tem uma resposta fisiológica. Então, a gente tem o quê? Uma resistência à leptina. E aí você não consegue controlar a tua fome. Então, você come um lanche, pô, mas eu estou com fome ainda. Você come outro lanche, eu estou com fome ainda. A mensagem não vai... Não tem resposta, não tem feedback. Então, você não tem. Aí vem o quê? Uma fisiopatologia, uma doença. O que o senhor chama de... O senhor falou de obeso, né? O senhor falou de 120 quilos, e realmente 120 quilos já passou. Mas o que o senhor chama de obeso? A partir de... Então, não tem quilo, você tem que ver percentual de gordura. Percentual. Por exemplo, não tem um... Se eu pegar um fisiculturista, ele pesa quanto? 120. É verdade. Ele é obeso? Pode não estar. Não, ele obeso. não é. Ele tem 7% de gordura, 7%. 10% de gordura. Você olha para ele, está Agora, trincado, as pessoas estão com mais consciência, é isso hoje, doutor? Que a obesidade é uma doença, como o senhor disse? Né? É uma doença, estão começando a entender, não é? E a parte médica ainda não tem especialistas que mexem específico com isso. Está começando a ter gente que só estuda obesidade. Né? Eu estudo muito obesidade. Não é? O senhor atende pessoas obesas, quer dizer, cuida de pessoas obesas. Sim, é uma rotina. Isso é uma rotina. Não é? E até então, o que se tinha de tratamento? Bariátrica, né? Então, a obesidade era bariátrica. Hoje, com as terapias medicamentosas... Era cirurgia. Vai lá e faz cirurgia. Só que a bariátrica tem um bônus e tem um ônus. Bônus, você vai emagrecer. E o ônus? Ônus, você vai perder massa muscular, você nunca vai ter nutrição adequada, você não vai absorver mais nutrientes, você vai ter fadiga, cansaço, aumenta a incidência de câncer, aumenta o alcoolismo, aumenta a depressão. Comprovado isso? Doutor? Sim, com trabalhos científicos. Caramba. Sim. Depressão? Opa, depressão. Alcoolismo? Quer dizer, uma coisa pode levar a outra. Pós-cirurgia bariátrica. Pós-cirurgia? Então tem. Por quê, doutor? Porque você vai faltar um monte de nutrientes para formar hormônios, por exemplo, neurotransmissores. Às vezes a pessoa não está psicologicamente preparada, ela quer comer, então ela não consegue ingerir caloria. Onde que ela tira caloria? Do álcool. O álcool é calórico. 1 grama de álcool tem 7 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4. Então, assim, eu vejo que nessa década, que está chegando aqui até 2030 aí, a cirurgia bariátrica vai praticamente se extinguir. Vai ser um caso de obesidades mórbidas muito específicos, porque com os tratamentos medicamentosos, hoje já dá 30%, já dá mais percentual de perda de peso do que a bariátrica. E dá para se tratar com medicamentos. Dá para se tratar. E a bariátrica, 80% engorda em 5 anos, reengorda. Né? Então, assim... 80%? 80%. Então, a terapia medicamentosa hoje para a obesidade... Né? É fantástico, isso aí emagrece mesmo. E às vezes tem que tratar a longo período, porque a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Né? Então tem que tratar específico isso daí. Agora, o que trava hoje, eu vejo ainda? Custos. As medicações para tratar obesidade têm uns custos mais elevados. No SUS ainda não... Não tem. Doutor, só para a gente finalizar aqui, agradecer essa aula, né? Não é nem uma entrevista do Dr. Tácito aqui, a quem eu fico muito feliz. Obrigado, né? obrigado. Já vou agradecendo mesmo, de verdade, mas eu queria que o senhor falasse assim, para as pessoas que estão nos assistindo, estão compreendendo, né? Os riscos de uma má alimentação, de uma falta de exercício físico ou ausência total de exercício físico, né? De uma atividade física. É o que o senhor disse, né, e comprovadamente que a atividade física diminui o risco, né, de possíveis... E sabe quando eles começaram a descobrir isso? Foi na Inglaterra. Na Inglaterra, na década de 50, 54, não tem aqueles ônibus duplo? Sim. Aí tinha o quê? O motorista
e tem o cobrador. Isso. Então o cobrador ele passa cobrando, aí ele subia a escadinha, passava cobrando. Aí ele voltava, descia, passava. Aí no outro ponto ele passava cobrando. E o motorista parado. Aí começaram a observar que os motoristas morriam mais de infarto do que os cobradores. Olha aí. Falou, opa, peraí, mas por que será? Por conta da atividade física do cobrador. Estava andando. Por exemplo, já viu? Tem uma série... Então caminhar faz bem? Faz, mas peraí. Tem que fazer musculação. Tem que fazer? Tem que fazer musculação. Eu quero caminhar? Faça musculação. Eu quero jogar tênis? Faça musculação. Eu quero jogar bola? Faça musculação. E o brasileiro tem um mau hábito. De quarta eu jogo bola. Uma vez por semana. Ali vai ter lesão. E a pessoa joga bola para tomar cerveja com os amigos. Ali vai ter duas lesões. Né? Então, assim, não dá. Né? Aí acaba tendo lesão em joelho, coluna e tudo mais. A musculação é fortalecimento. Então, para musculação? Para tudo. Para eu levantar da cadeira e sentar, para eu sair, andar, deambular, eu tenho que fazer musculação. Né? Porque senão você vai ficando fraco. A musculatura vai perdendo. Aí você tem o quê? Se você engordar, aí você vai ter a pior obesidade. Tem vários tipos de obesidade. Qual que é a pior obesidade que tem? Obesidade sarcopênica. O que é essa aí? O que é isso? O que é isso aí? Quando eu estou obeso, eu estou gordo, né? Muito tecido adiposo, percentual alto de gordura, porém baixo percentual de massa muscular. Então a minha massa muscular não consegue levantar meu próprio peso. Onde a gente vê muito isso? Vocês vão ver. Sabe onde vocês vão ver? Vocês vão lembrar de mim. No shopping, naqueles carrinhos elétricos. Olha lá as pessoas. São obesas. E não tem músculo. Por quê? Tanto que é que elas não conseguem andar no shopping. Elas pegam o carrinho elétrico. Porque chega um ponto de perda de massa muscular... Que não consegue mais caminhar. Por exemplo, uma outra patologia que acabou com a massa muscular das pessoas foi o Covid. Paciente entubado, internado numa UTI, o paciente sai de cadeira de roda. Eu tenho pacientes que não conseguiam levantar o braço para escovar o dente. É verdade. Porque não tem massa muscular. Eu tenho paciente que mandava vídeo vibrando quando ele subiu 1 degrau de escada, depois de 4 semanas de fisioterapia. Meu Deus. 1 degrau ele vibrando. Né? Aí você tem que fazer tratamentos específicos, nutrição, entrar com medicações para estimular a massa muscular que existe, entrar com tipos de aminoácidos, com alto índice proteico, por exemplo, leucina, ela é muito boa. Hormônios, às vezes tem que fazer ciclos hormonais para ajudar essa massa muscular, para tirar esse paciente da cadeira e fazer deambular. 2 perguntas para a gente finalizar, doutor. Chutei o balde no final do ano, e agora? Na verdade, César, a gente não engorda entre o Natal e o Ano Novo. A gente engorda entre o Ano Novo e o Natal. Entendeu? Boa. Não é numa semana. É durante todo o ano. É o ano inteiro. Uma semaninha passa batido agora? É, uma semana assim. Recupera fácil. Uma semana você demora um mês para recuperar. Essa é que é a 11 conta, meses né? É que não recupera tão fácil. Então o problema é que as pessoas, né, não chutam o balde muito, né? Entre o Natal e o Ano Novo. Chuta o balde o ano inteiro, né? Bom, e para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse para todos os nossos amigos, quem está acompanhando, né? Ou investe em saúde ou gasta em doença? Igual tempo. Eu não tenho tempo. Então, ou você arranja tempo para cuidar da saúde, ou você vai perder tempo para cuidar da doença. Não é? Ou você investe em saúde, ou você vai gastar com doença. Não tem conversa aí. E assim, e medicamentos. E hoje a medicina, a empresa farmacêutica, ela é feita para poder potencializar a venda de medicamentos. Não que é ruim isso, é bom. Mas nós aqui, formiguinha pequenininha, estamos mostrando. A gente pode não usar medicamento. Eu tenho pacientes que emagreceram, tiraram antihipertensivo, tirou remédio de colesterol, tirou remédio para diabetes, tirou CPAP. Acabou com tudo. Pô, excelente. Né? O que a medicina sempre fez? A medicina sempre quis, por exemplo, 50, 60 anos atrás, a expectativa de vida era 50 anos. E a medicina falava assim, não, nós temos que levar lá para frente isso. Aí vem tecnologia, estudo, pesquisas, máquinas. Hoje, para você infarto, você põe um stent. Começou a prolongar a vida. Então, hoje a expectativa de vida foi para 78, conforme alguns países mais desenvolvidos, vai para 84. Legal. Ótimo. Mas como que você chega lá? Com stent, sem próstata, sem mama, mulher, né? Com AVC, deambulando, torto, um monte de patologia, mas conseguiu prolongar a vida. Bom, hoje as pessoas estão começando a conscientizar sim. Porque até então a gente achava que não ia chegar na velhice. Hoje você sabe que você chega. Mas como eu chego? Então, como que eu quero envelhecer? Eu quero envelhecer com saúde. Eu não quero chegar lá acamado. Você pode ficar 15 anos acamado, por exemplo, César.
Mas, o César viveu até os 80. Bom, mas de 65 a 80 ele ficou acamado, mas viveu. Complicado. Então, hoje, está se preocupando com a qualidade e não mais com a quantidade de vida. Isso é um trabalho nos Estados Unidos que mostra que, em média, o americano passa 30 anos doente antes de morrer. 30 anos? 30 anos doente. Então, ele começa lá com os 40 anos com a pressão, com a diabetes, com uma hérnia de disco, com uma dor no joelho, e vai levando, anti-inflamatório, e morre lá com 70. Ele passou 30 anos tomando remédio doente. O que é o ideal? A gente chegar até lá nos 90, 100, tem a doença, um probleminha, morre com 100 em um mês. Porque morrer tu não vai. Esse é o ideal. Ou seja, você ficou quanto tempo doente da tua vida? Um mês. Pô, você curtiu 90 anos, 100 anos, com saúde, com alegria, com condições de expressar suas melhores potencialidades. Né? Porque se você estiver obeso, fadigado, cansado, fisiologicamente arrebentado, destruído, faltando vitaminas, minerais, hormônios, você não consegue expressar o seu eu, o seu ser. Doutor, incrível. Sempre muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos fazer outros, vamos pegar outros temas. Tenho certeza que muita gente... Eu gostei, espero que vocês tenham gostado. Se as pessoas quiserem comunicar com o senhor... Tem no Instagram, Dr. Tasto Esgorlon. Facebook, e eu tenho um canal no YouTube. Faça saúde, não faça doença. Faça saúde, não faça doença, é o seu canal no YouTube. Aí tem mais de quase 200 aulas lá, e tem aula de fisiologia, tem mais de 3.600 slides em aula. Então, bacana. E se alguém precisar do senhor vai até a uma reunião, se precisar, alguma coisa assim, né? Pô, só contactar, levar as pessoas. É importante, mostrar, ter o senhor presente. Né? Mostrar, né, o que deve, qual a melhor conduta a ser seguida, né? E as pessoas despertarem isso. E saber que a obesidade hoje tem tratamento, que até então não tinha. Então, se emagrece com medicamentos? Se emagrece. Dá para ter uma vida equilibrada e mais saudável? Sim. Por que eu vejo muitos pacientes obesos não vê uma luz no fim do túnel? Pô, eu não consigo emagrecer, não tem jeito. Não, hoje com as medicações, nós já estamos aí aprovado agora em outubro um outro tipo de droga, tizerpatida, que provavelmente chega esse ano no Brasil, nos Estados Unidos já tem desde agosto de 2022. Tizerpatida. Que vai ser fantástico. Já tem agora saindo estudo para triplo agonista, né? Vai chegar até pentagonista de medicações. Então, assim, até 2030, 2032, poxa, você vai conseguir tirar do paciente aí 40%, 45% do peso dele com as drogas. Dr. Tácito Esgorlon, muito obrigado mais uma vez. Você, prazer. Nossa, que aula maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado também do nosso podcast de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um convidado aqui. Até lá. Programa César Caffarelli. Transportadora Elijur. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Frota diversificada para atender todo tipo de transporte que sua encomenda precisa, para chegar ao destino com segurança. Transportadora Elijur. Cargas fracionadas, encomendas exclusivas e expressas. Transportadora Elijur. Atendendo as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas e São Paulo. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Transportadora Elijur.